curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Cirurgia Anclivepa, o momento que a gente separa aí para conversar sobre assuntos cirúrgicos e veterinários importantes que contribuam para a sua rotina. Então, mais uma vez, é um grande prazer estar junto com vocês essa noite. Eu adoro estar aqui, espero contribuir muito com vocês, espero que o conhecimento seja muito agregador sobre o assunto de hoje, que é um assunto importante. Para quem gosta de cirurgia, já ouviu falar no aumento maior. E a pergunta, né, o título da nossa live de hoje, ele é autoexplicativo, né? Aumento maior, por que ele importa mais do que você imagina? Eu chamo vocês para essa pergunta e para essa reflexão, por quê? Porque se você ainda não sabe as funções específicas que estão inerentes ao aumento maior, você pode causar danos sérios para o seu paciente. Danos sérios eu digo porque o aumento maior ele beneficia demais o nosso paciente. E nós precisamos cuidar, preservar e utilizar o aumento maior da melhor forma possível. Porque se isso não acontece, nós podemos ter aí insucessos e prejuízos na nossa prática cirúrgica, ou seja, o que a gente está realizando aí dentro da cavidade abdominal. Então, nós vamos falar várias vezes aqui, o aumento maior, o que ele é o aumento maior? É uma gordura? Ele é um órgão funcional? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, então convido você a caminhar aí nessa trajetória e eu espero contribuir com você. Para você que está assistindo essa live agora, não se esqueça, já comenta aí, já manda um oi, manda o seu nome, fala de onde você está me assistindo, é legal para eu saber que você está aí ligado nessa live. Também convide os amigos, curta esse vídeo. E se você sentir aí, se você gostar de algum slide, se você achar que a mensagem foi benéfica para você, não deixe aí de postar
essa live no seu Instagram. Nós estamos passando aí por uma revolução tecnológica e é muito importante que você mostre o que você está fazendo aí para os seus seguidores, para os seus clientes, para os seus futuros clientes. Você está aqui numa quarta-feira à noite, é mais do que importante você postar isso no seu Instagram aí e mostrar que você está estudando e você está se capacitando. E se você postar, não deixe de me marcar, com certeza eu vou repostar você e vou entender que você está assistindo a live de hoje. E também não se esqueça, vou deixar o QR Code do meu Instagram, se você não me segue, me siga por lá que eu também vou seguir você de volta. É por lá que eu posto um pouquinho da minha vida pessoal, da minha vida profissional e todas as atividades que a gente realiza aí no dia a dia. Então convido você a me seguir por lá, vai ser um grande prazer acompanhar a sua trajetória. Falando um pouquinho de mim, se por acaso você não me conhece, meu nome é Lucas Rosé Stolato, eu tenho formação em zootecnia, eu sou médico veterinário, eu também possuo um mestrado na USP, no departamento de cirurgia, no programa de anatomia dos animais domésticos e silvestres. Também possuo aprimoramento em cirurgia de cães e gatos aqui na Anclivepa São Paulo, possuo especialização em cirurgia de cães e gatos aqui também na Anclivepa São Paulo, possuo um avançado em videocirurgia também pela casa, também possuo pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Porque se eu pudesse falar para vocês, ô Lucas, como que é a sua vida? Hoje a minha vida é dividida em 3 pilares importantes. O pilar de ensino, então eu sou docente aqui do núcleo de cirurgia, eu sou um dos docentes da Anclivepa São Paulo. Eu tenho um pilar de gestão, eu sou diretor dos hospitais públicos da Anclivepa São Paulo, então a gente trabalha muito com gestão no nosso dia a dia. E também eu tenho o terceiro pilar, que é o pilar cirúrgico, então é a cirurgia de cães e gatos. Então a minha vida é dividida em 3 pilares, né? Ensino, gestão e cirurgia de cães e gatos. Eu, lá atrás, quando eu almejava o meu futuro e realmente buscava algo parecido, eu buscava muito a questão cirúrgica e muito a questão do ensino, e o assunto gestão, toda a gestão, o empreendedorismo vem em conjunto, porque isso é uma reflexão que você precisa ter para a sua carreira. Então, por mais conhecimentos técnicos que você busque, são importantes, mas não se esqueça também de aprimorar os seus conhecimentos nos outros assuntos específicos, principalmente os assuntos intrapessoais, interpessoais e intrapessoais. São assuntos que vão trazer aí uma bagagem importante para que você possa evoluir na sua carreira. Até porque nós, como veterinários, a gente trabalha com os animais, mas todo animal tem um cliente, tem um tutor, toda clínica que você trabalha tem uma equipe, todo hospital que você trabalha tem uma equipe, anestesista, enfermeiro, equipe cirúrgica, equipe de intensivismo. Então você precisa prezar por uma atuação interdisciplinar e também pela boa relação, tanto com os colegas de profissão, quanto com seus clientes e futuros clientes. Tá? Então, uma pequena reflexão aí para que você busque sempre uma formação voltada para a técnica e uma formação voltada para atributos inter e intrapessoais. Novamente, QR Code no meu Instagram, me siga por lá, beleza? E chegando aqui no nosso assunto, quando a gente conversa sobre cirurgia, nós sempre precisamos conversar sobre planejamento cirúrgico. Então, não existe entrar em cirurgia sem ter planejamento cirúrgico. Aqui nos hospitais da Anclivepa São Paulo, quando a gente conversa, por exemplo, com os nossos aprimorandos, todo aprimorando que vai entrar em cirurgia, quando ele já está num período aí do programa que ele vai começar a realizar cirurgias com a nossa supervisão, antes dele dar esse passo, ele precisa ter acompanhado várias cirurgias do tipo para poder pensar em entrar em uma cirurgia. E além disso, antes de entrar, ele precisa descrever o planejamento cirúrgico. E quando a gente fala de planejamento cirúrgico, a gente tem que ter o conhecimento pleno e total da anatomia da região que vai ser abordada, além dos planejamentos A, B e C. E quando eu falo de 3 planejamentos, por exemplo, para um tipo de cirurgia, nós temos que colocar aqui as intercorrências possíveis que a gente pode encontrar. Então, eu tenho um plano A. Se surge uma intercorrência, eu preciso partir para o plano B. Se surge uma outra intercorrência, eu tenho que ter um plano C e até plano D, plano E, você tem que ter o domínio de tudo que pode acontecer no seu procedimento cirúrgico, antes de entrar em uma cirurgia. Até porque se você não faz isso,
é aí que a gente vai estar fadado ao fracasso e ao erro. Durante os nossos cursos aqui, pessoal, é um assunto delicado, mas a gente encontra bastante relato, bastante experiência de vida dos nossos alunos, muitos contando que, pô, Lucas, eu tô vindo fazer um curso porque, cara, eu tenho um trauma, eu não consigo ter confiança. E aí quando a gente começa a conversar muito, essa falta de confiança, esse trauma, vai muito de experiências anteriores. Quando você tem uma experiência ruim anterior, seja uma experiência cirúrgica ou seja qualquer área da veterinária que você teve uma experiência que não foi legal, se você faz uma avaliação, essas experiências que não foram legais muitas vezes são porque não exigiram ou porque o profissional não teve a capacitação necessária para aplicar aquele tipo de conhecimento. Sendo mais prático, um profissional que entra numa cirurgia sem ter todo esse planejamento, sem ter todo esse domínio e sem ter a capacitação necessária para entrar nesse procedimento, se tiver uma intercorrência, ele não vai saber o que fazer. E aí é um Deus nos acuda. E aqui a gente precisa chamar a atenção para a responsabilidade da profissão, porque nós estamos trabalhando com saúde. Você não pode levar isso, essa curva, por exemplo, de aprendizagem, ou esses erros por conta de falta de capacitação para o seu paciente. O paciente não pode pagar o preço disso. Então é muito importante que a gente converse sobre planejamento cirúrgico. É muito importante que antes de entrar em cirurgia, você tenha o domínio de tudo isso que a gente conversou. E todo o planejamento cirúrgico, quando envolve cirurgias de cavidade abdominal, este cara, o aumento maior, precisa estar presente no seu pensamento. Quando a gente fala de aumento maior, olha essa imagem. Essa imagem aí nós já ultrapassamos as 3 camadas abdominais aí, no caso, pele, subcutâneo e musculatura, rebatemos isso. Então a gente tem uma abertura desde o chifoide aqui até a região do pubis. E perceba que quando a gente chega na cavidade abdominal, a gente encontra aí, ó, essa grande rede. Quem é essa grande rede? Essa grande rede é justamente o tema da nossa aula, é o aumento maior. Percebam que o aumento maior, ele é um prolongamento do peritônio em forma de rede, que tem uma origem aí da curvatura maior do estômago e vai até a região ali de cólon transverso. Então, ele recobre essas estruturas, ele recobre essas regiões, esses órgãos abdominais. Olhando mais uma imagem, ó, perceba aqui, ó, origem da curvatura maior do estômago, recobrindo aí os órgãos abdominais. Quando a gente vai fazer uma cirurgia abdominal, tome cuidado com esse aumento. Muitas vezes quando você vai entrar, você vai fazer a sua incisão cirúrgica, adentrou aí a cavidade abdominal, o primeiro plano é o aumento maior. Sabendo das importâncias que a gente vai conversar, você não vai aí puxar ele para um lado, para o outro, porque ele é muito importante, você precisa preservar a integridade desse aumento maior. Então, entendendo que a origem dele é da curvatura maior do estômago, nós vamos rebater ele para cranial. Quando a gente rebate ele para cranial, aí sim a gente consegue observar aí as estruturas abdominais. Então, primeiro passo, quero preservar, não vou puxar para um lado, para o outro, para frente, não, eu vou puxar para a origem dele, que é a curvatura maior do estômago. Vou pegar esse aumento com muita delicadeza, vou jogar para a região cranial ali, da sua origem, da curvatura maior do estômago, para poder realizar a minha prática cirúrgica. Quando eu olho esse aumento, o aumento ele é praticamente um prolongamento do peritônio com uma origem da curvatura maior do estômago que forma essa bolsa omental. Então o aumento ele é uma bolsa omental mesmo, ele vai da curvatura maior do estômago, chega no cólon transverso e volta e vira essa grande bolsa omental. Lembrando que eu tenho tanto o aumento maior quanto o aumento menor. O aumento menor, ele tem a origem da curvatura menor do estômago, que é essa região aqui, e tem aí um prolongamento menor quando comparado com o aumento maior, tá? Mas a nossa aplicação ela está voltada para o aumento maior. E perceba, gente, lá atrás, quando eu converso sobre histórico, lá atrás o aumento maior ele era uma gordura
uma gordurinha da cavidade abdominal, tá? Tanto é que ele é sim rico em adipócitos. Quando você pega aí, você vai fazer uma cirurgia num paciente que tem um peso um pouquinho mais elevado, você percebe que esse aumento ele é carregado de muita gordura, tá? Então sim, ele tem uma composição de adipócitos do ponto de vista aí celular. Mas percebam também que o aumento maior, ele não é só uma bolsa aumental de gordura, tá? Ele tem uma função muito específica, tá? Se você perceber, por que tem essa grande malha encostada em todos os órgãos abdominais, tá? Além dessa região de origem, o aumento maior, ele possui uma vascularização única. Percebam aqui que o aumento maior, quem é a vascularização do aumento maior? Ele possui uma vascularização direta das gastroepiploicas, tá? Que estão aqui, ó, na curvatura maior do estômago. Então percebam que a irrigação do estômago, além de irrigar o estômago, joga ramos aí, ó, para irrigar o aumento maior. Além disso, ele também possui essa vascularização, que é uma vascularização direta da artéria celíaca. Para quem lembra lá da anatomia, a artéria celíaca é um ramo direto da aorta abdominal. É um ramo direto que vai irrigar aí pâncreas, vai irrigar o baço e vai subir para irrigar também o estômago. Percebam que subiu para irrigar o estômago também vai irrigar todo o aumento maior. Então sim, ele possui uma vascularização sistêmica. E tudo que vai e volta. Então percebam que a complexidade de vascularização também vai exigir uma complexidade do ponto de vista nervoso. Então esse aumento maior, gente, além do ponto de vista vascular, ele está se comunicando diretamente com o hipotálamo, hipófise, todo o sistema nervoso. Então ele está interligado. E eu chamo a atenção para vocês aqui agora, pensando do ponto de vista vascular e tudo que a gente vai conversar daqui para frente, percebam que o aumento maior, ele não é uma gordurinha. Nós vamos bater aqui o martelo e dizer que o aumento maior, ele é um órgão, e é um órgão funcional. Então, a partir de hoje, quando você vai realizar a sua cirurgia abdominal, você vai olhar o aumento maior como um órgão funcional, que é exatamente isso que ele é. Um órgão funcional que é composto por tecido adiposo que repousa em cima dos órgãos abdominais. Além disso, ele possui funções imunológicas e funções de regeneração tecidual importante. Segura essa informação, já vou mostrar o porquê. Além disso, tem um tal de ativação do aumento, que é perseguir e conter danos teciduais. Olhem essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem aqui esquemática da composição do aumento maior. Perceba aqui, ó, que o aumento maior ele tem uma composição maior de adipócitos, que é essa figurinha amarela, essa bolinha amarela. Então ele tem uma composição por adipócitos, mas durante o seu segmento, durante todo o seu comprimento, eu tenho pequenas ilhas aqui, ó. Percebam que eu tenho vaso, vermelhinho artéria, azulzinho é veia, são os vasos, e esses vasos terminam nessas pequenas ilhas. Essas pequenas ilhas são chamadas de milk spots. O que são essas milk spots? Essas milk spots são regiões bem nas extremidades do aumento, lotada de células e antígenos, células do sistema imune. Então tem um monte de macrófago, tem um monte de linfócito, tem um monte de célula do sistema imune aglomerada na extremidade do órgão. Se você tivesse que fazer uma reflexão, bom, eu tenho um órgão funcional e nas extremidades eu tenho um monte de aglomerado de célula de defesa. Se você pudesse dar um palpite, bom, por que será que ele tem essa formatação? Por que será que eu tenho um monte de ilhazinhas nas extremidades lotadas de células de defesa? Percebam, gente, que o aumento maior, ele é um órgão funcional e muito importante do ponto de vista
quando eu converso sobre defesa, sistema imune, e quando eu converso sobre ativação a danos na cavidade abdominal. Percebam que se por acaso o paciente tiver alguma lesão abdominal, vamos supor, teve uma lesão na região ali do intestino. Quem que é o primeiro a chegar nessa lesão? O aumento maior. Então o aumento maior ele está recobrindo os órgãos abdominais exatamente para trazer essa proteção. E se tiver algum dano tecidual, o aumento maior ele já vai chegar, já vai aderir nessa região e tem um monte de célula de defesa esperando para atacar. Então, é como se fosse uma quimiotaxia inata daquela região. As células já estão presentes ali esperando algum dano tecidual, porque se existir, elas já vão atacar. Então, olha a importância do aumento, gente. O aumento ele foi criado exatamente para isso. Então não é uma gordurinha. Olha a complexidade que o aumento maior é. E é por isso que ele traz consigo diversas aplicações e ele traz consigo também o sucesso cirúrgico de muitas cirurgias. Que nós vamos mostrar mais para frente, quando a gente termina uma cirurgia, o que é importante a gente fazer? Pegar o aumento maior, colocar ele perto ali daquela região que a gente acabou de realizar um procedimento cirúrgico. Porque o aumento maior ele vai ser ativado e vai trazer uma aceleração da cicatrização, vai trazer uma proteção daquela região. É por isso que a gente faz a aumentalização, a aumentopexia, sempre quando finalizamos qualquer tipo de cirurgia abdominal. Porque o aumento está aí, ó, lotado de células de defesa. Essas milk spots vão ajudar nessa regeneração tecidual. Então, gente, o aumento maior, sim, ele pratica angiogênese e neovascularizações, porque naquele emaranhado de células, além de um monte de células de defesa, eu também tenho fatores angiogênicos. VEGF, FGF-beta, tem um monte de fator angiogênico. O que significa isso? Que eles vão potencializar uma neovascularização daquela região de vizinhança. Além disso, a pesquisa, isso aqui que eu estou mostrando para você, a pesquisa também observou. E ela começou a ver que, se o aumento maior tem todos esses benefícios, será que ele pode ser enxertado? Então começaram a pegar alguns retalhos de aumento e colocar em regiões distantes. E começou a ter sucesso positivo. Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, mas o aumento maior ele já começou a ser utilizado para uma infinidade de coisas aí que vão ajudar a gente do ponto de vista de sucesso cirúrgico. O aumento maior, ele traz uma maior cicatrização e regeneração daquele tecido, só de estar encostado nele, e vai proteger e vai ser um combate à infecção. Então, olha que lindo que é isso. Quando a cavidade abdominal foi criada, percebeu-se sim que esses órgãos abdominais poderiam sofrer danos, independente do dano que a gente está falando, de trauma, seja o que for, e percebeu que, pela complexidade desses órgãos, o paciente em si, ele pode sofrer danos irreversíveis se a gente não tiver uma ajuda de fora. Então, Deus criou aí o aumento maior, que é um órgão funcional que fica encostado no meio externo para que possa trazer aí um combate à infecção, uma proteção, uma maior cicatrização e regeneração. É claro que dependendo da complexidade dessa lesão, o aumento maior não vai dar conta. Mas na grande maioria das lesões, se forem pequenas, o aumento maior leva sozinho com grande tranquilidade, tá? Então, qual que é a importância de entender tudo isso? Como eu disse, a aplicação do aumento para outras práticas que eu vou mostrar para você, mas entender que o aumento é um órgão funcional traz para vocês uma noção que você precisa preservar ele do começo ao fim da sua cirurgia, tá? Então, o aumento maior, se ele não estiver saudável, ele pode trazer aí um abdômen, problemas importantes para esse abdômen. Então, leve com você que o aumento é muito importante. E quando eu começo a perceber tudo isso do ponto de vista científico, vários artigos começam a surgir pensando em o que o aumento maior pode ajudar a gente do ponto de vista de aplicações técnicas aí na nossa rotina cirúrgica, por exemplo. Eu fiz aí uma tabelinha mostrando para vocês todas as aplicações
e propriedades que o aumento maior vem sendo estudado. Percebam que o aumento maior, uma prática já muito conhecida, desde 1990 a gente tem estudo, com a realização da aumentalização e aumentopexia. Ou seja, terminamos uma cirurgia abdominal, precisamos colocar o aumento ali. Ou só encostar o aumento, que é a prática de aumentalização, ou dar um pontinho nesse aumento aí, que se chama aumentopexia. Além disso, eu tenho aí trabalhos que avaliam o preenchimento de cavidades císticas com o próprio aumento maior, cobertura intraabdominal de implantes para ajudar nessa regeneração, flaps, pensando em feridas extraperitoneais, em fraturas. Quando eu falo de flap, gente, é flap mesmo. Pegar um flapzinho de aumento e jogar para uma região que necessita. Enxerto mental livre, aderência em lesões intraabdominais e, além disso, fonte de células-tronco. Olha o tanto de trabalho que está estudando no momento. E, gente, todos esses estão tendo resultados muito promissores. Então, eu quero mostrar para vocês que o aumento, além de todas essas funções específicas, ele também está sendo estudado para utilizar em outras funções que vão beneficiar a saúde dos nossos pacientes. Então você, como um veterinário aí de sucesso, você precisa pautar o seu dia a dia em atuar baseado em evidências científicas. E evidências científicas é isso daí, ó. É o aumento maior, além de todos os benefícios que ele já traz inertes ao paciente, a utilização para outros fins, conforme eu mostrei nessa tabela para vocês. Aí é mostrando, por exemplo, uma imagem de aumentalização. Perceba aqui que eu tenho uma alça intestinal, foi feita aqui uma enterectomia, após a sutura, o aumento foi lá, a gente coloca o aumento abraçando essa região. Todas aquelas células, todos aqueles fatores angiogênicos, tudo aquilo que está presente nas milk spots vão ajudar nessa regeneração tecidual e vão acelerar a sua cicatrização e potencialmente vão acelerar o seu sucesso, o sucesso da sua cirurgia. Beleza? Então, o assunto de hoje, eu espero que tenha entregado horizonte para vocês. Horizonte de pensar que, primeiro, o aumento maior ele é um órgão funcional e o aumento maior ele pode ter diversas aplicabilidades. Mas percebam que aqui eu não quero chamar a atenção de vocês para que vocês criem novas técnicas utilizando um aumento maior. Não, porque isso a gente não pode fazer. Nós precisamos ter evidências científicas. Quando surge uma evidência científica que comprove um resultado promissor, aí sim você pode pensar na aplicabilidade do seu paciente de acordo com a demanda que você tem, tá? Então isso é para abrir o seu horizonte e para você entender a importância que o aumento maior tem. O aumento maior é vital para o seu paciente. Pensando em considerações finais aqui para a nossa live, eu quero que você saia daqui hoje entendendo as vantagens na utilização do aumento, sempre considerar o aumento quando a sua cirurgia é numa região aí abdominal, algumas vezes até em região torácica você pode estar utilizando um aumento maior, e lembrar que o aumento está sendo fonte de diversos estudos futuros. Então você precisa sempre prezar pelo aumento maior. Você precisa sempre prezar pela saúde do aumento maior. Você precisa sempre prezar pela utilização do aumento maior quando a sua cirurgia for em uma região intra-abdominal. Por causa de tudo que a gente conversou aqui hoje. Beleza, gente? E deixando uma frase para vocês aí. Primeiramente, se você está aqui agora, nessa quarta-feira à noite, acompanhando essa live, com certeza você já é um profissional diferenciado. E é importante entender que não existe barreiras quando a dedicação e o esforço são seus guias. Eu espero que nessa noite de hoje eu possa ter contribuído para o seu conhecimento, porque sim, o aumento maior, ele é um assunto que muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, e eu quero resgatar isso e entregar para você a importância de entender esse aumento maior. Então cuide sim desse órgão funcional e leve isso para a sua rotina. Tá? Seja a sua rotina de estudo, se você for um graduando, se você já é formado, se você já é cirurgião, lembre-se sempre da importância do aumento maior. E quero também aqui chamar a atenção para convidar você a participar de um curso que é um curso prático no qual eu vou mostrar para vocês
esse aumento maior, né? Então aqui a gente está à distância, é sempre muito válido todo esse conhecimento que a gente passa para você à distância, mas é importante também que você coloque a mão na massa. É importante também que você olhe de perto, numa peça anatômica, esse aumento maior, essa origem, a textura, o prolongamento dele até a região de cólon transverso. É muito importante entender tudo isso. Lembre-se que eu falei lá no início da nossa live, né? É a capacitação que vai gerar conhecimentos e salvar vidas aí dos nossos pacientes. Então convido vocês para um curso completo aí, que vai passar por todas as técnicas cirúrgicas de rotina, que é o intensivo de técnicas cirúrgicas, no qual você aí vai ter exatamente essa base para poder entender do ponto de vista prático, anatômico, em uma peça anatômica, o que é o aumento. Além de entender de todas as rotinas, todas as práticas cirúrgicas que envolvem as cirurgias de rotina. Esse curso é bem completo porque ele vai desde o começo, ensinando princípios, sutura, nó manual, nó com auxílio de instrumental cirúrgico, e vai até o final passando por todas as cirurgias de rotina. E no último dia de curso, a gente confia tanto nesse curso que no último dia a gente faz uma campanha de castração e você castra um paciente aí vivo com o auxílio de toda a nossa equipe cirúrgica e anestésica. Então é um curso que coroa no final todo o conhecimento que você teve ao longo do curso. Ele possui 2 formatos, formato de férias, que são 2 semanas inteiras, de segunda a sexta, mais uma terceira semana de estágio nos nossos hospitais, e um formato modular, que aí é um final de semana por mês, totalizando 5 meses de curso e a última semana de estágio, tá? Turma de férias em julho, turma modular começa em agosto, tá? Vai ser um grande prazer poder receber vocês aqui e encontrá-los pessoalmente para a gente poder aplicar essas práticas que a gente conversou um pouquinho hoje. Beleza? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Se por acaso ficou alguma dúvida, manda aqui no chat ou manda lá no meu Instagram, não tem problema nenhum, pode mandar mensagem para mim, eu prontamente vou responder para você, porque o meu objetivo aqui hoje, como eu falei no início, é que você não saia com dúvidas e que esse assunto tenha contribuído para a sua rotina, tanto de estudo quanto rotina cirúrgica, se por acaso você for formado. Beleza? Foi um imenso prazer, é sempre um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês continuem buscando os conhecimentos, continuem buscando aí um caminho de sucesso na profissão de vocês e no que eu puder ajudar, estarei 100% à disposição. Beleza? Gente, é isso. Sucesso, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais. Olá, eu sou a Maria Mariana, estou formada há 2 anos em Medicina Veterinária. Eu sou de Cacoal, Rondônia. E hoje eu estou concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas na Associação Anclivepa de São Paulo. Em novembro de 2023 fiz um curso de imersão de cirurgia em felinos e desde então venho trilhando a minha trajetória na cirurgia. Com o curso de técnicas cirúrgicas pude aperfeiçoar e desenvolver novas técnicas e melhorar os conhecimentos que já tinham previamente. Eu escolhi a Anclivepa pois é referência na cirurgia e estar aqui pode me proporcionar novos caminhos, novas oportunidades e novas chances. Com certeza eu vou recomendar esse curso para os meus colegas de profissão, pois aqui é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar imerso a essa realidade que a gente busca.